Por que algumas pessoas parecem emagrecer sem esforço, enquanto outras lutam para perder peso, mesmo fazendo dieta e atividade física? Parece muito injusto, né? Mas hoje você vai entender de uma vez por todas por que isso de fato acontece. Olá, eu me chamo Cláudia, sou professora de ensino superior e nutricionista e hoje eu vim aqui para explicar esse assunto trazendo dúvidas comuns de pacientes e também dados que mostram todos os fatores responsáveis pela facilidade ou pela dificuldade no emagrecimento. Meus pais e avós paternos eram pessoas diagnosticadas com obesidade. Devo me preocupar? Bem, quando se trata de facilidade ou dificuldade para perder peso, emagrecer, o quanto dessa facilidade ou dificuldade vem de fato dos nossos genes? Alguns estudos sugerem que 40 a 70% da variação do peso corporal é influenciada por fatores genéticos. Além disso, teve um estudo que foi realizado aqui no Brasil que mostrou que o risco de sobrepeso ou obesidade nos filhos é quase 3 vezes maior quando tanto o pai quanto a mãe apresentam sobrepeso. Portanto, se a sua família tem um histórico de obesidade, é importante sim adotar hábitos saudáveis, como alimentação equilibrada e prática regular de atividade física para minimizar os efeitos ou o risco de desenvolver essa condição. Se a gente for pensar de uma forma bem didática, os genes afetam 3 condições principais no processo de emagrecimento. A primeira delas é como o nosso corpo armazena gordura. Algumas pessoas acumulam gordura com mais facilidade, um exemplo disso é a genética de sobrevivência evolutiva ou em algumas partes específicas do corpo. Segundo ponto, como o corpo responde à alimentação. Algumas pessoas podem sentir mais fome por causa das variações dos genes ligados à leptina, que é o hormônio da saciedade. E o terceiro ponto é em relação à taxa metabólica basal, ou seja, a quantidade de energia que o nosso corpo gasta para nós sobrevivermos. Um exemplo prático disso, pessoas com genes que favorecem a queima rápida de calorias podem comer mais sem ganhar peso, e outras têm uma eficiência energética maior, elas precisam de menos calorias para manter o corpo funcionando, então engordam mais facilmente. Mas calma, a genética ela só cria uma predisposição. Isso não significa que você está fadado a ser magro ou estar acima do peso. Tenho 24 anos e o meu metabolismo é bem acelerado. Eu não cuido muito da alimentação, pois sou magra. Olha que interessante essa fala. Muitas pessoas acreditam que emagrecer ou engordar depende só do metabolismo, mas isso é uma simplificação exagerada, assim como para todos os outros pontos. Se a gente for pensar o que de fato é esse metabolismo, ele abrange todas as transformações químicas essenciais para a nossa vida e equilibra tanto o que a gente tem de energia, né, a obtenção da energia e também o gasto dessa energia e também as construções e degradações dos componentes celulares do nosso corpo, ou seja, é a energia que a gente precisa para sobreviver. E o metabolismo, essa questão do metabolismo, ela não é fixa. Ele vai mudando com idade, então prestem atenção no questionamento anterior, ele muda com idade, muda de acordo com os hábitos e com a nossa composição corporal e até mesmo com as dietas. Quando eu falo composição corporal, é em relação a ter mais músculos, ter mais percentual de gordura. E por que, se a gente for pensar num questionamento, por que algumas pessoas têm um metabolismo mais rápido? Primeiro ponto é que elas podem ter mais massa muscular e os músculos eles gastam mais calorias do que gordura, mesmo quando a gente está em repouso. Outro ponto é em relação à termogênese adaptativa, em resposta ao exercício, por exemplo. A prática de atividade física pode influenciar uma termogênese adaptativa, aumentando a eficiência metabólica e o gasto energético ao longo do tempo. E o terceiro ponto é com relação ao efeito dos hormônios. Efeitos dos hormônios tireoidianos, leptina, insulina e cortisol, que também vão regular a nossa taxa metabólica. Mas se tem esses fatores que aceleram, o que pode desacelerar o metabolismo? Um ponto que eu sempre reforço aqui é em relação às dietas muito restritivas. Elas podem reduzir a taxa metabólica basal porque o corpo entra quase
num modo econômico. O maior exemplo disso é também uma questão de adaptação em resposta a essa restrição de calorias. Quando há uma redução muito grande, drástica de calorias, o nosso corpo sinaliza o gasto energético para conservar essa energia, ou seja, ele diminui o gasto energético para nos manter vivos, dificultando a perda de peso. Isso explica muito porque algumas pessoas atingem aquele platô. Eu faço uma dieta e aí por determinado tempo eu não consigo mais perder peso, então é o metabolismo se ajustando para gastar menos energia. Outro ponto importante é a falta de sono e o estresse que altera essa regulação hormonal, reduzindo também a queima de calorias. E olha que interessante, em algum momento da fase da minha vida, ouvi um profissional de saúde falando que o estresse era interessante porque gastava mais calorias no processo de emagrecimento. Então veja bem como a gente precisa entender de fato que o estresse é um fator que atrapalha esse nosso processo de emagrecimento. Então, se nós podemos concluir aqui, metabolismo rápido pode sim ajudar, mas não é passe livre para o emagrecimento. Olha essa outra fala aqui. Eu sigo a dieta, mas não consigo emagrecer. Essa pessoa aqui diz dormir pouco e tem um trabalho muito exaustivo. Aqui a gente começa a entrar num ponto muito importante que é a questão hormonal. Os hormônios regulam a nossa fome, a nossa saciedade e como a gente vai armazenar gordura no nosso corpo. Se a gente for pensar nos principais hormônios que influenciam o nosso peso, vou citar eles aqui e tentar resumir o papel de cada um. O primeiro deles é a leptina. Ela diz ao nosso cérebro, você já comeu o suficiente. E algumas pessoas são resistentes ao efeito da leptina e continuam sentindo fome mesmo quando já comeram o necessário. Outro hormônio é a grelina. Esse é o hormônio da fome. Quando ele está com níveis elevados, aumentam o apetite, dificultando também a perda de peso. Outro exemplo, a insulina. Ela tem como função regular o açúcar no sangue, a absorção de açúcar no sangue, e se há resistência a esse hormônio, a insulina, o corpo estoca mais gordura. E por último, o cortisol. Esse é o conhecido como hormônio do estresse, em altos níveis vai levar a um acúmulo de gordura, principalmente na região abdominal. Então, se a gente for pensar aqui num ponto essencial, é que pessoas com um sistema hormonal mais equilibrado vão sentir menos fome e têm menos impulsos para comer. Bem, agora a gente já falou de fatores genéticos, metabolismo, as questões de regulação hormonal e vem a pergunta mais importante, porque algumas pessoas simplesmente não conseguem manter um peso saudável, falando todos esses pontos aqui, e têm maior dificuldade do que outras pessoas, porque o comportamento alimentar e o ambiente molda as decisões diárias. Isso sim tem um impacto enorme no peso ao longo do tempo. Se a gente for pensar o papel dos hábitos no processo de emagrecimento, muitas vezes a diferença entre alguém que emagrece facilmente e alguém que luta contra o peso não está no metabolismo ou na genética, e sim na forma como essa pessoa lida com a comida ao longo da vida. Pessoas que emagrecem mais facilmente geralmente têm hábitos alimentares que favorecem o equilíbrio energético mesmo sem perceber. Por exemplo, essas pessoas comem de forma intuitiva, ouvindo seus sinais de fome e saciedade sem exageros constantes, não fazem dietas restritivas, o que impede episódios de compulsão alimentar no futuro, e elas têm uma alimentação mais estruturada e previsível sem depender de última hora ou decisões sem nenhum planejamento. Outro ponto é que, geralmente, essas pessoas se movimentam mais no dia a dia sem precisar fazer algum treinamento intenso para compensar os excessos alimentares. E se a gente for pensar no outro perfil, as pessoas que têm mais dificuldade de perder peso, geralmente apresentam um outro tipo de padrão. Elas ficam longos períodos fazendo restrição alimentar, seguidos de episódios de exagero, comem de forma automática ou emocional sem perceber a quantidade ingerida aqui de alimentos. O ambiente alimentar é totalmente desorganizado, então onde sempre há um acesso fácil de alimentos
principalmente ultraprocessados e pouco nutritivos, e há um sedentarismo no dia a dia, onde a única atividade física muitas vezes é programada e o restante do dia acaba sendo totalmente sedentário e que isso muitas vezes é insuficiente. Vamos agora pensar num exemplo bem prático para entender o perfil dessas pessoas que têm maior facilidade de perda de peso. A gente consegue pensar aqui numa pessoa A, num exemplo A. Ela vive num ambiente que sempre tem frutas, proteínas, refeições planejadas e ela come quando sente fome e para quando está satisfeita. Ela não precisa ficar contando calorias. Além disso, ela se movimenta no dia a dia, além de fazer atividade física. Já a pessoa B, ela não tem uma rotina alimentar, passa o dia inteiro sem comer direito e chega à noite morrendo de fome, exagerando na comida e sempre está começando uma dieta e depois abandonando esse início de dieta porque não consegue seguir com disciplina. Se a gente for pensar então nesses dois perfis, a pessoa A dificilmente vai precisar se preocupar com um peso corporal, porque os seus hábitos naturalmente favorecem o equilíbrio energético. Já a pessoa B, mesmo que tenha um metabolismo acelerado, ela pode enfrentar dificuldades porque o comportamento alimentar dela gera ciclos de restrição e ciclos de exagero alimentar. O que a gente pode concluir disso tudo? Bem, algumas pessoas têm sim mais facilidade para perder peso e não é apenas por um único fator, como a gente pode ver. Genética e metabolismo podem influenciar, mas o comportamento alimentar e o ambiente em que a pessoa está são verdadeiros determinantes. E o foco deve ser em criar hábitos sustentáveis, porque dietas restritivas podem piorar o nosso metabolismo. Agora me conta, você achou que só tinha um metabolismo ruim ou que a culpa para sua dificuldade estava nos fatores somente genéticos? O que desse vídeo fez mais sentido para você? Deixa aqui nos comentários. E não se esqueça, claro, de curtir o vídeo, compartilhar com quem gostaria de saber dessas informações e se inscreva aqui no meu canal. Até o próximo vídeo.